Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, #Sem Dietas. Meu nome é Nathalie Loyola e aqui no podcast estamos no 12º podcast. Gente, tô mega animada porque hoje o tema vai ser incrível. Mas antes, já deixa o seu like aqui, comenta, compartilha e se inscreve no canal. E se você tá ouvindo nas plataformas digitais, também se inscreve, porque todo domingo, às 20 horas, tem um episódio novo. E eu queria dar aqui uma boa noite para os meus queridos. Um convidado super especial, gente. A gente era amigo virtual e agora estamos amigo presencial. E boa noite, Dri. Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriana Loyola. Eu sou nutricionista e host aqui do nosso podcast, que é #Sem Dietas. Então, aqui você já sabe que você vai não só aprender sobre nutrição, mas entender os seus porquês, né? O porquê que você come, quando você come, com quem você come, que é tão importante do que só o que você come. E hoje temos aqui um convidado que eu já era fã dele, mas ontem nós tivemos uma experiência com ele que eu fiquei ainda mais in love, que é o Emiliano. Emiliano, você quer, por favor, né? Não, eu já tô triste. Não, eu já tô triste porque eu já tô triste porque eu não consegui. Lembra que eu falei? Eu falei nos stories que eu não consegui ir nesse evento. Eu fiquei chateada e a Adri já me vendeu toda uma experiência. Vocês sabem que aqui a gente adora experiência. Eu já fiquei chateada. E eu até falei pra ele, olha, a gente vai fazer uma mini experiência aqui pra você. Porque é assim, é outro nível, viu, gente? Mas eu queria aproveitar... Tá sendo uma super experiência. Eu queria aproveitar e falar do currículo dele. Olha, com certeza aí na sua casa... Ou quando você, a sua nutri, o seu médico, falou para você que você tinha que consumir um produto natural, seja grãos, sementes ou até os suplementos. Ele foi que desbravou esse mercado aí. Ele é fundador do Armazém Cerealista, que com certeza vocês conhecem, e também CEO do Grupo Puro, que a gente vai falar desse grupo. Vou explicar um pouquinho. Vai explicar. Emiliano, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É um prazer ter você aqui. Primeiro, obrigado pelo convite. Vocês são queridíssimas. Nossas amigas virtuais que se tornaram amigas presenciais. Verdade. Agora. Com certeza. Obrigado, tá? Pelo convite, Nath, Dri. E eu sou Emiliano Amaral, sou fundador do Armazém Cerealista. E o Armazém Cerealista, ele é o primeiro mercado 100% especializado em alimentação saudável, natural e orgânica. E ontem você perdeu e eu fiz um tour com a Adri na loja da Alameda Santos, que foi a nossa 4ª loja, mostrando um pouquinho acho que da disrupção que houve no mercado de alimentação saudável. E aí depois eu conto o porquê que começou também, mas se não deixar eu vou ficar aqui falando o dia inteiro, porque eu sou apaixonado por isso. E o Armazém ele criou por conta disso daqui, de não acreditar numa dieta super restritiva. Eu montei com base no que eu tive de problema. Então, como a maioria das pessoas, eu já tive muita dificuldade com a alimentação e tinha dificuldade para achar as coisas que minha nutri pedia para eu encontrar. Tinha uma lista ali gigantesca. Cada hora ia num lugar, né? Precisava ir em 3, 4 locais diferentes para conseguir fazer a compra e isso desmotivava completamente. No começo, a hora que você sai da consulta, você sai hiper motivado e tá tudo certo. Só que depois você vai esfriando para fazer a recompra. E a hora que eu falei, poxa, eu tava com vontade de empreender, eu falei, o que a gente precisa fazer? Um local completo para ter acesso, conveniência e curadoria de produtos. Aí nasceu o Armazém Cerealista. E onde foi a primeira loja? Foi no Itaim, em São Paulo, aqui em São Paulo. Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, na Rua João Cachoeira. Foi em 2015. Hoje são 7 lojas e aí uma expansão pela frente. São 7 lojas próprias? São 6 lojas próprias. E a primeira franquia... Que legal. E a primeira franquia agora. E passou por uma pandemia aí, né? Passamos por uma pandemia. Isso mostra uma empresa super sólida.
Sim. Passar por pandemia, né, do jeito que foi. É. E você tá no digital com as lojas, não? A gente está no digital, apesar do digital, dentro de alimentos, é uma categoria difícil de Sim. vender. A logística no Brasil, o Brasil é um país continental, a logística é cara, e a hora que você vende produtos com baixo valor agregado, a hora que você está vendendo farinha, a hora que você está vendendo castanhas mesmo, você não consegue ter escalabilidade com isso. Então, o digital ele é muito difícil para você atender o país inteiro, mas Né? por conta da logística. Mas a gente atua principalmente no entorno. A gente vende para o Brasil inteiro, mas ele acaba sendo muito mais local, né, do que Brasil todo. Porque você promove uma experiência, né? Pelo que a Adri falou, você esteve lá. Ah. Não é só apenas comprar um produto natural. É Não. toda uma experiência ali, né? Conta um pouquinho dessa... O que acontece? Quando a gente, há 10 anos, né, vamos colocar 10 anos como uma referência, a gente ia nas lojas de produtos naturais, eram lojas muito mais voltadas para uma linha esotérica ou natureba, nada contra, pessoal, mas nem sempre se comunica com todas as pessoas. Lógico. Não comunica comigo. Então, se não comunica, você não tem estímulo para frequentar aquele ambiente. E tá tudo bem. Só que como que a gente vai promover saúde se a gente não amplia através de formatos diferentes? Então, tem público para aquele tipo de loja, como tem público que não se adapta àquele que quer uma outra experiência de loja. E quando a gente criou, a gente pensou assim, o que eu posso fazer para diminuir o atrito? Porque a hora que a gente lê dieta, Já faz. já cria uma barreira gigantesca. Então você já amou esse podcast, porque Sem dúvidas, dieta, você já amou tem o dieta. podcast. O negócio ele tem que ser livre. Até antes, né, da gente começar, a gente estava até falando de algumas marcas, né, não vou falar o nome, mas de alimentos processados, prontos. E não é isso a alimentação, não é isso nutrição. Então, quando eu falo assim, poxa, o que a gente faz para tirar aquela coisa da pessoa não pisar na loja achando que ela está entrando numa farmácia, não achar que ela está entrando num lugar restritivo. Então, eu queria que a experiência fosse uma experiência positiva de compra, para que aquela alimentação, para aquela curadoria de alimentos estivesse presente no dia a dia das pessoas. Então, assim, o armazém, ele é... A lógica dele é muito simples, é criar um ambiente positivo com uma curadoria boa e atendimento de excelência. Não tem grandes segredos nisso. E o que me faz assim pensar é, poxa, por que não foi feito isso antes? Por que a gente tem que ficar lutando e criando barreiras, né? Ou criando ambientes extremamente restritivos? E as lojas de antigamente, elas eram assim, com uma característica muito parecida com farmácia, ou aquela coisa mais esotérica. Então, o armazém, ele é para ser uma experiência para a pessoa, vai com o filho, vai com o marido, ou a senhora vai... a gente tem várias senhoras, e é muito gostoso ver isso, que vão lá, compra ameixa bonitinha, volta todo dia, né, conversa com... Então, a gente fala que a gente é um mercado de família, a gente é um mercado realmente inclusivo. Então, Que assim, legal. temos coisas de performance, sim. Então, tem a pessoa que é atleta, um atleta amador, um atleta profissional, e a gente tem parte de suplementação para ele, a parte de alimentação para ele, mas a gente é muito mais inclusivo. Então, todos podem frequentar o armazém. Mostrar para as pessoas que está aqui para todos, né? Não ter o exato. preconceito de achar, eu não sou atleta, então eu não vou lá na loja de produtos Exatamente. naturais porque eu vou comprar um suplemento. E eu, quando tinha 20 anos, acho que são uns 2 anos isso, né? Tá vendo? Porque ele come os alimentos corretos. Muito novinho, né?
Mas quando tinha 20 anos, indo pra academia, tudo, né? Querendo ficar fortinho. Mas antes de ficar fortinho, eu tinha vergonha de entrar nas lojas de suplemento. A loja de suplementos tinha Era muito estereotipado Era também, muito estereotipado, né? Tinha um cara gigantesco com o braço maior do que a minha perna, atendendo. Eu falava, eu vou perguntar aqui, eu vou passar vergonha. Então, aquilo repele, né? Tudo bem, as lojas de body shop, elas mudaram muito ao longo do tempo, mas é estereotipado. E as lojas de produtos naturais, muitas vezes eram estereotipados, ou pelaquela linha mais natureba, mais esotérica, ou até mesmo de falar assim, poxa, você não é fitness, talvez você não seja bem-vindo aqui. E, poxa, para haver transformação, precisa haver inclusão. Sim. A gente Eu tem acho que estar aberto. É um ponto muito incomum do nosso trabalho, porque você também trabalha nessa parte de educação. E quando a gente, e querendo ou não, hoje em dia, no mercado de saúde e tudo mais, melhorou muito, mas existe muita gordofobia, né? Sim. No sentido da pessoa. Porque, querendo ou não, eu não. Hoje, parando e analisando, apesar de eu ser nova, eu fiz esses vários pontos de inflexão ao longo da minha vida. E quando a gente sai da faculdade, olhando da nossa visão como Nutri, quando a gente sai da faculdade, a gente é ensinado a diagnosticar as pessoas pelo peso. Então a gente chega e fala assim... IMC, qual o seu IMC? É tanto. E você querendo ou não... vai associando, por exemplo, pessoa acima do peso é preguiçosa, porque ela não cuida da alimentação, porque ela não faz exercício. E você virar essa chave de entender que por trás do Emiliano existe uma pessoa, e essa história, pessoa né? pode passar por problemas, e esses problemas podem muitas vezes ser minimizados pela comida, é um processo. É um processo. Então a gente precisa, qualquer que seja o profissional da área da saúde, ou até mesmo você na cadeia aí também de saúde, aprender a ter essa escuta mais ativa de entender, tudo bem, você tá acima do peso, tá tudo bem, mas o que a gente vai fazer a partir disso? É isso. Isso tá disfuncional, né? Eu falo, isso vale até pra pessoa eutrófica. A pessoa, eutrófica, ela tá saudável, mas pessoas com o magro no extremo. De saudável, né? Exato. Porque às vezes, por isso que é tão importante a gente virar essa chave de não diagnosticar, entre aspas, as pessoas pelo peso. Sim. Porque, igual ontem eu tava contando pro pessoal, né? Quando a gente tava conversando lá. Eu já tive anorexia, já tive bulimia, já tive compulsão. E as pessoas me olhavam e falavam, nossa, ela tá magra, maravilhosa, não sei o quê. E por trás... Não sabia o que Por que trás tinha. daquele peso, existia todo um comportamento muito disfuncional. Sim. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado nessa história de... Olhei pra pessoa e falar, ela é magra. Aham. Porque o que eu brinco disso, que é o exemplo clássico, quando você vê uma pessoa magra, você fala assim, nossa, parabéns. Imagina se a pessoa chega e fala assim, eu tava com câncer. É verdade. Será que é parabéns? É. Então tem uma história por trás. Então é um processo a gente ir virando a chave, né? No sentido de entender que exercício não é punição. Exercício é o seu momento de autocuidado. Sim. É o seu momento de compromisso com você mesmo. E logicamente, a disciplina, essa motivação, ela é igual um músculo. Quanto menos a gente usa, menos a gente tem. E menos vai querer Exato. exercitar e estimular. E a gente fala muito, nosso conceito, né? É o seguinte, não falar do outro, né? Porque quando a gente fala do outro, a gente tá falando muito mais sobre nós do que Sim. o outro, né? Mas é uma coisa cultural, né? Se você pegar os nossos pais, nossos avós, falava, se o nenê nasce bem gordinho, saudável. Ele tá bem. Aí, você cresceu, você tá gordinho, não tá bom. Você tá muito gordo, para de comer. Então, isso vem cultural, e aí com o tempo, né, a gente vem cada vez mais tomando cuidado, né, porque hoje muitas coisas podem, né, ter problemas, mas isso não quer dizer que a gente tá falando, não, a obesidade é ok, não, a gente não romantiza a obesidade, a gente tá falando se você está muito acima do peso, está obeso, está disfuncional, a gente olhou lá, realmente está disfuncional.
cara, você tem que parar. E o que precisa ser feito. E o que precisa ser né? feito. E o mesmo vale para o mago. Então a gente Sim. fala, eu bato muito isso nas redes sociais, eu falo, não fale do corpo do outro. Porque a gente tem espelho em casa, Sim. né? Não fale do defeito. Por exemplo, sua unha não tá bonita. Não fala, a pessoa sabe. Uhum. Né? Quando você acorda, você fala assim, poxa, hoje não precisa ninguém relembrar você Sim. daquilo. Porque às vezes pode ser uma dor da pessoa, ou também não. Sim. Tem pessoas que estão super bem, tá ok, vida que segue. Então, eu até falando em processos culturais, o mercado saudável, né, veio melhorando, mas tinha muito isso, né, da questão do julgar, não, peraí, e acho que você deve ter vivido isso bem na prática, né, porque de E o mais 2015 interessante agora, é pensar que não faz 50 anos. fazem Não, é isso. É uma década. Em uma década a gente teve uma revolução absurda dentro não só do varejo saudável, que é onde a gente está inserido, mas da indústria como um todo. Mas até puxando o gancho, né, do que vocês estão falando, né, sobre esses estereótipos, a gente vê as marcas promovendo esse estereótipo. Sim. Né? E aí é muito difícil você combater isso, porque... Vai contra, né? Exatamente, porque vai contra. E o que a gente pode fazer para tentar minimizar isso? A gente no papel, não só hoje como varejista, mas no papel hoje como grupo, né? Como principalmente o grupo puro, depois eu até vou explicar, né, o que é o grupo puro, mas é o principal ecossistema hoje do mercado saudável. Qual que é o nosso papel para desmistificar isso, para arrumar? Então, é desde conversar com as indústrias, é desde conversar com os profissionais, é desde alinhar estratégias pensando no desenvolvimento do mercado, é ter visão de futuro. Então, quando a gente olha, tudo bem que isso passou, foi ruim, mas que sirva de modelo do que não continuar fazendo e o que não replicar de forma nenhuma, né? Então, quando a gente vê outras indústrias muito mais evoluídas, né? Por exemplo, que nem a indústria da beleza, principalmente Boticário, né? Natura, a forma como se posicionam, né? com relação aos seus clientes, de dar liberdade para eles, né? Poxa, mas na alimentação a gente ainda não vê isso né, de forma tão autônoma, ampla. Vamos dizer assim, né? Então é sempre muito, ou você segue essa linha, ou você tem que escolher outra linha. Você não pode meio que transitar entre outras. Então, você é esportista, legal, então você precisa de um energético, você precisa também de uma proteína, daí você precisa de outros suplementos, mas você não precisa dessa linha alimentar aqui. Essa linha alimentar é para quem quer fazer, por exemplo, a parte de granel. Não, é para quem quer cozinhar. Então, não, isso daqui não me pertence. Fala, não, qual que é o problema, né? Então, é a gente realmente fazer parte da vida da pessoa em toda a esfera dela, tanto alimentar quanto nutricional, mas dá opção para ela ser livre, né? Sem grandes rótulos. Aí vem um pouco do que eu gosto muito de ensinar, que a gente, hoje tudo é fácil, né? Você tem um aplicativo, hoje o aplicativo de comida, ele traz opções não saudáveis e saudáveis, mas às vezes eu falo, cara, a gente esqueceu de fazer o básico lá, né? Que é o quê? O ato de cozinhar. Ali, além de ser uma terapia, você vai trazer você vai na loja de produtos naturais e ali já é um processo de autoconhecimento e terapia ali, indireta, que você fala, vou escolher esse daqui, esse temperinho. E aí envolve a experiência, porque você vai lá, a moça vai falar, olha, talvez se você colocar esse aqui não vai ficar legal, põe esse aqui. Ou essa troca é muito importante. Essa troca, ou mesmo dos chás, né? Os chás a granel vende, mas hoje a oferta já embalada é muito grande, né? É mais prático. É mais prático. Então é difícil combater isso também. Sim, com certeza, porque aí a gente, uma coisa que a gente bate muito cuidado, qualidade. Vá ver por quê. Não é porque tá lá na caixinha transparente que é lindo, né? No caso do a granel,
E como que foi aquilo lá? Foi armazenado? Exatamente. Qual é a procedência dele? Isso. Você já começa por aí. Ontem eu tava, né, a gente fez um tour. Gente, eles só estão falando desse tour, eu tô me sentindo assim. A excluída, a gente tá falando sobre inclusão e estamos excluindo. Estão me excluindo, ok, tudo bem. Estamos... Muitas horas de terapia depois. Mas ontem, até uma outra nutri que estava lá, ela que já tinha conhecimento sobre os processos que a gente tem, ela falou assim, poxa, conta um pouco, né? E como é a nossa rotina, a gente esquece de falar e a gente nem acha que... É aquela frase, né? O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. É que pra gente é muito óbvio. E aí falou assim, conta um pouco como que é a tua rotina com o processo a granel. E eu falei, poxa, vou contar. Então, ele vai desde a escolha do fornecedor. Então, assim, não é qualquer fornecedor que a gente compra. Eu estava explicando, existem 17 tipos de castanha de caju. E só que dentro de cada tipo, imagina quantos fornecedores que não tem e qual é a qualidade daquele fornecedor. Então, é muito duro a gente simplesmente virar e falar, a tua castanha de caju é mais cara do que do vizinho. Primeiro, você não está nem comparando tipos iguais, muitas vezes, porque ela não tem nem a denominação correta, mas é injusto porque qual que é aquele fornecedor? E aí a gente entra no que está bem no nosso domínio do dia a dia. Quais são os processos que aquela loja tem para garantir a qualidade? Então... Será que ela tá só jogando por cima? Não faz o básico, assim, não limpa. Que dentro da nutrição, né, tem os POPs e uma delas é o PEVs, né, que é o primeiro que entra, é o PEPs, né, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, poxa, será que está fazendo a manipulação da forma correta? Outra, aonde está sendo armazenado? Então, no estoque do armazém cerealista, todos são climatizados. A vigilância não obriga isso. A única coisa é que tem que ser protegido do abrigo da luz da incidência do sol. Ponto. Claro, tem que ter ventilação, não pode ser um ambiente recluso, mas e você não pode deixar no chão, coisas básicas. Então, assim, claro que a gente já mantém todos esses padrões e outros padrões. Mas por que se mantém o estoque climatizado? Não é mais caro? É mais caro. É mais caro, porque imagina quanto que gasta só de instalação, manutenção e de consumo de energia. Quando a gente está em bandeira vermelha, que a conta de luz vai nas alturas, muitas vezes é quando a gente mais precisa tá mantendo aquilo. Exatamente. Então, quando a pessoa olha, quem principalmente vai montar uma loja de produtos naturais, ela fala assim, poxa, é muito caro isso. Poxa, mas o que é caro? Caro é eu não atender o meu cliente da melhor forma, porque aquele alimento, ele não vai estar sendo preservado da melhor forma possível. Os nutrientes ali, e tem a ver com quando o cliente for consumir. Por exemplo, se ele consumir um grão de um lugar, que é lá de, sei lá, vamos falar R$1,99 e o de R$5,99, por exemplo. Sim. Ele vai sentir a diferença. Vai. O corpo dele vai dar reações ali. Sim. Não, pode ser que não dê. Não, o dia que você experimentar aqui, depois aqui, você vai falar, esse aqui ficou melhor. Esse é o problema de quando a gente vai conhecendo os processos. As coisas melhores. Exato, a gente não quer voltar. É difícil voltar. A gente estava falando sobre café também, no encontro que a gente teve ontem, que você não foi. Começou. Tô chateada na semana da nutricionista, que tá me zoando ainda, né? Mas ok. Chateada de novo, mas é válido. E assim, eu fui estudar sobre café para montar o nosso restaurante, né? O Puro Organic. A sua loja, ela tem um restaurante, é isso? Numa das lojas tem um restaurante que chama Puro Organic. Que legal. E ele nasceu para ser uma cafeteria de cafés especiais. Só que hoje ela não é uma cafeteria, virou um restaurante, porque as pessoas iam pedindo os pratos e a gente ia desenvolvendo. Né? Nosso chefe, o chefe Daniel, super criativo. E você vai dando desafio, ele vai criando. E a hora que a gente viu, a gente estava com um menu gigantesco. E a gente até tirou a máquina de café e realmente
Não, virou restaurante. E assim, a gente tem hoje café só em formato de método, né? Então, que é o rádio, a prensa francesa. Mas o que eu tava falando? Que quando eu fui estudar sobre café, eu tomava o pilãozão, velho de guerra, forte, e achava que o café, ele tinha que ser muito forte. E a hora que você aprende sobre café, você fala, meu Deus, você não consegue voltar. E na escola que eu frequentei, tinha lá, cuidado, entrada, caminho sem volta. Porque a hora que você conhece algo melhor, com um café especial, você não consegue dar um passo para trás. E a mesma coisa é na alimentação. A mesma coisa é numa castanha. Eu vou falar, a gente viaja muito, né, para fora, principalmente para conhecer o mercado. Você teve recentemente, né? Fui na Califórnia, na Expo West, que é a maior feira de produtos naturais do mundo. Você ficou assim, impressionado. Você quer tudo, né? Não, assim, é incrível, mas o Brasil tem que ter filtro. Tem que ter filtro. Até contei ontem no evento que não entendi, foi. Muito bom. É que tá muito recente isso, né? E tinha lá um expositor, né, com um brownie maravilhoso. E aí a hora que eu provei, eu falei, nossa, é surreal isso daqui. E falei pra ele, mas o que isso daqui tem? Ele falou, tudo. Eu falei, como Você assim? Falou, meu Deus. Tem tudo. Tem açúcar, tem glúten. Né? Eu falei, por que você tá aqui? Ele falou, pra gente é bom. Então, não a gente tem que tomar cuidado. É a maior feira de produtos naturais do mundo. Mas tem uns infiltrados. Tem uns infiltrados. Mas a hora que a gente olha aqui pra Naturaltech é uma feira gigante, maravilhosa. A indústria brasileira é uma indústria muito boa. E ela rampou demais, ela vem cada vez melhorando mais. Claro que a hora que a gente compara o mercado americano com o mercado brasileiro, A Anvisa ainda dá uma tem a né? vovó Anvisa, né? Que cada hora vai tirando as coisas que são boas e não deixa entrar também coisas que são boas, sabe? Para dar uma renovada, né? Isso daí já é tema para outro. Não, vamos deixar de lado. Mas quando você está falando da Naturaltech, né? Para quem não conhece, né? A Naturaltech ela acontece uma vez por ano, né? Sempre em junho. Em junho. E nós fomos juradas da Naturaltech. Que legal. E para nós foi muito. Primeira experiência foi muito legal, né? Um abraço pro pessoal da Naturaltech, pessoal da Francal, por ter nos convidado, a Cíntia. Ali a gente viu assim, várias empresas grandes que estavam concorrendo, mas também empresas pequenas, né? E assim, lógico, né? Tinha uma concorrência. Eu até brinquei com tinha um cereal ele queria muito concorrer, mas aí não deu. Eu falei pra ele, cara, mas você foi um dos semifinalistas. Só que você estava concorrendo com empresas que estão há 20, 30 anos no mercado. Sim. Aí eu falei, você tem que tirar o chapéu e falar, cara, Que nossa empresa parabéns, deu né? certo, tá dando certo, né? Porque eu falei, você tá concorrendo com quem já tá no mercado há muito tempo. Então eu acho que até o pequeno empreendedor ali, né? Eles já estão avançados e super preocupados em trazer um produto que seja assim mais limpo, positivo, lógico, de impactos positivos também. Exato. E mesmo a indústria grande, né? Quando a gente fala de grandes indústrias, elas também estão preocupadas. Lógico. Eu até ontem estive numa grande indústria que é de lácteos, e eles estão preocupados em mudar. É claro. O público final deles ainda é o público que culturalmente não entende que precisa comer uma coisa mais 100%, porque eu acho que aí a gente volta naquele bate-papo antes. É cultural ainda. Sim. A gente precisa fazer um trabalho, como diz, educacional, né? Sim, sem dúvida. Esse trabalho educacional... É uma escala, uma escadinha de saudabilidade, Sim. né? Não tem como a gente comparar, por exemplo, a pessoa vegana com a pessoa que come fast food todo dia. São conceitos de vida totalmente distintos. A crença, e a gente volta sobre o conceito que a gente estava falando ontem, a crença de comida, de ambiente, como cidadão mesmo, é totalmente distinta. Então é como se a gente estivesse comparando A com B. E é exatamente isso. E eu
quando eu montei o armazém, eu era muito radical na curadoria dos produtos. Então, óbvio, não que a gente não seja hoje, mas a gente aprendeu que tem steps. Uma vez eu fui criticar o trabalho de um nutricionista que eu vi que estava recomendando para um paciente, falar, come o pão integral com peito de peru e queijo branco. Falei, poxa, mas isso não é uma coisa boa para indicar. Aí uma outra pessoa virou e falou, mas para essa pessoa, no momento que ela só comia fast food, isso daqui é uma super evolução. é uma evoluiu super 100%. evolução. E aí, poxa, ela precisa pisar nesse degrau para dar força e apoio para o próximo. Então, daqui a um tempo, ela provavelmente não vai estar comendo embutido, e se comer, vai ser menos. E tá tudo bem, sem grandes... Porque aí... radicalismo. E eu acho que aí bate na questão do comportamento, né? Sim. Porque às vezes o entorno dela é assim, a mãe dela sempre falou, come o pãozinho francês, você não pode comer pão francês. Não, você pode. Sim. Com moderação, dependendo, um artesanal, por exemplo, com Sim. farinhas especiais. Então, para ela ali, o ambiente dela fez com que para aquilo lá fosse normal. Uhum. Então, quando a gente passa, por exemplo, por um pão integral com, por exemplo, um peito de peru, é um comportamento que ela tem que mudar. Exato. E ela mesmo depois, a gente fala isso por prática clínica, as pessoas falam, não, eu nem como mais isso, porque eu entendi que se eu comer isso aqui, por exemplo, vai fazer muito melhor para mim. A gente tem um grupo de mentoria de cliente final, e é onde a gente ensina eles durante 6 meses a mudar o comportamento alimentar. Por quê? Ele não é do dia para a noite. É isso. E aí a gente foi explicando, porque come muita massa, e se você está buscando perder peso, você precisa dar uma controlada aí nos carboidratos. Principalmente no caso ali, muita massa, pão, é tudo ali, o junk food. E aí a gente falou, você já tentou fazer um pão, por exemplo, de flocão de milho, que é sem glúten? Aí, não, nunca parei pra pensar. Não, vamos fazer um caseiro? Aí, que legal. Aí a gente bate na tecla. Compra o flocão, boa qualidade. Sim. E aí você vai fazer. Aí, caramba, ficou bom. Vou fazer uns dias, vou tentar, por exemplo. Já tentou fazer, por exemplo, com farinha de oleaginosas? Mas será que... Não, vamos tentar. Essa experiência, ela... Isso, se dê oportunidade, né? exato. E a mesma coisa nos chás. O pessoal brinca com a gente e fala, as meninas dos chás e dos shots. Não, mas é porque lá, os nossos avós já falavam, tataravós, né? Falava, tá com dor? Toma esse chá. Tá com isso? E por que a gente... Tem sabedoria ancestral, milenar, né? A gente teve a Vanderly aqui no nosso podcast, e ela desmistificou muito sobre, né? Ela trouxe a fitoterapia pro Brasil. Eu comentei dela. Ela trouxe muito, assim. E aí você fala assim, por que você não pode tomar um chá de cavalinha? Ou um chá, por exemplo, ou até os blends, que hoje a indústria deu um super hype, né? Na questão dos blends de chás. E por que você não... mas não, porque chá é amargo, chá é doente, chá é pra quem tem... Não, ele vai te ajudar. Que lá fora você até comentou que tinha alguns chás no... Tem chá com prebiótico. Olha que legal, né? E olha que legal. E por que não a gente não pode ter aqui? Né? Exatamente. A gente sabe que é questão de legislação. Mas quanto benefício... né, quanto que poderia estar melhorando a vida de tantas pessoas, porque é um produto fácil de você colocar na rotina, né? Então, assim, aqui se fala muito sobre saúde intestinal, né? Lá fora também existe essa preocupação, mas quando a gente vai comparar o mercado americano e o mercado brasileiro, até para a gente fechar essa parte, o mercado brasileiro ele é muito bem desenvolvido, a indústria é uma indústria que está muito fortalecida, mas a gente vê um varejo não tão forte. E esse é um dos motivos que no ano passado eu comecei um trabalho também de mentoria para ajudar outras lojas de produtos naturais a como... Fora do seu ciclo. Fora do meu ciclo. E
umas E é pessoas muito me... interessante esse ponto que você fala, porque você vê o quanto você está fortalecendo o movimento saudável, né? Não é mais Exato. sobre o a armazém. Não é marca, sobre o para a armazém. Que E assim, legal. foi muito doido. Foi uma visão num dia, eu lembro até hoje, numa terça-feira, 7 horas da noite. E na semana eu vi várias mensagens não, vários posts aparecendo, estragando a indústria da alimentação saudável. E aí eu tava olhando para a loja, assim, de braço cruzado para dentro da loja, e eu comecei a ver os produtos, essa indústria que se desenvolve tanto, sumindo os produtos. E a hora que isso ia acontecendo, a loja ia diminuindo, porque não tinha produto suficiente. E foi aí que eu peguei e falei, eu cheguei pro Luiz, falei, que é o meu sócio, falei, Lu, a gente precisa fazer uma coisa. Aí ele, o quê? Eu falei, a gente precisa ajudar a, a continuar mantendo o mercado. E ele falou, tá, então como que a gente faz isso? Eu falei, vamos usar a internet, através, né, de compartilhar conteúdo. Até aí, então, eu tinha o meu Instagram fechado, super confortável no meu anonimato, né, porque é confortável. Bem low profile. É bem super low profile, pra você ter ideia, quando eu fiz isso, a última postagem que eu tinha feito tinha mais de um ano. E assim, coisas Então, nada a ver. E tipo, as assim, pessoas próximas falaram o quê? Gente, ele surtou. O que aconteceu? não, é de blogueirinho pra cima, né? Então é muito engraçado isso, né? Quando você começa a se expor, para quem não tá acostumado e é do teu ciclo, né? Do seu círculo, né, próximo, fala, o que você tá fazendo? E essas pessoas não querem deixar você ir, porque acham que você tá Falando demais. Não, tá indo para um lado errado. Fala, não, tipo, volta aqui. Não, vem aqui. É muito arriscado. É muito arriscado, né? E Você não precisa se expor tanto. e aí eu falava, não, eu preciso, porque senão o mercado, ele vai morrer. E aí eu comecei a falar, poxa, a gente se desenvolveu tanto. E eu falei, poxa, vamos retroagir tudo e vamos voltar a ser lojas, aquela lojinha pequena, com Vende aquele algumas estereótipo, sementinhas. que vende algumas sementinhas. Eu falei, não, o mercado ele não precisa disso. E quando você falou, poxa, vocês passaram por uma pandemia e conseguiram se manter e ainda crescer na pandemia, é uma empresa estruturada, graças a Deus, sim. Tem muitas boas práticas lá dentro. E eu falei, poxa, se eu ensinar outras pessoas o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado, eu vou ajudar outras pessoas ou a não fecharem seus negócios ou a prosperarem, e ambos. E o que acontece? Quando eu tenho mais lojas, são mais pontos de contato, é mais acesso. Aí eu falo, poxa, uma loja abrindo ou performando ou crescendo no mercado na Bahia, no Mato Grosso do Sul, no Rio Grande do Sul, fala, isso vai me afetar. Mas não vai me afetar de forma negativa, porque eu estou fortalecendo a concorrência, mas vai me afetar de forma positiva, porque a gente está evoluindo o mercado, a gente está crescendo o mercado. Então, quando a gente cresce o mercado inteiro, a indústria, o que acontece? Ela melhora o seu processo produtivo, melhorando o processo produtivo, o que acontece? Ela vai baratear os produtos, barateando os produtos, melhora para toda a cadeia, para todo mundo que vende, e melhora para o consumidor, que a gente diminui Que no a final barreira. é o objetivo, né? Que Lógico. onde a cadeia Ao vai. invés da gente ficar lutando pelo mesmo percentual que tem de consumidor, por que a gente não se une para aumentar Sim. a consciência nas pessoas sobre alimentação saudável Isso é muito e, legal. consequentemente, a gente aumenta o mercado. Então, ajudar e fortalecer o mercado é isso. Não, e vale para os empreendedores que estão ouvindo, né? E falo eu que sou, assim, desde muito tempo, sempre fui empreendedora, que, assim, o outro colega, ele não é o seu concorrente. Ele, assim, mas ele também tem uma loja de produto natural. Não, tá tudo bem, sabe por quê? O mundo lá fora tem, eu sempre falo... A demanda é infinita. A demanda é infinita. É infinita. E eu falo isso porque antes da gente começar aqui, eu tava contando pro Emiliano que o pessoal sabe que a gente trabalhou na Herbalife durante muitos anos, e eu tinha 20 lojas, e às vezes a gente tinha outros Herbalifes que abriam próximos de nós, outros espaços, e as pessoas, é um concorrente, e eu sempre tive essa filosofia no sentido, não é um concorrente, porque se eu tenho mais, as pessoas vão ver que, opa, por que isso tá aqui a mais? Aham. Se tá a mais,
quando ela estiver andando e ela pensar na marca, num produto, ela vai lembrar de mim, que eu tenho. E isso a gente também trouxe para a nutrição, que quando eu entrei na nutrição, tinha muito essa coisa, nossa, mas você vai fazer aqui, mas, por exemplo, o nosso consultório hoje é no Jardins, mas lá tem um monte de nutricionista, tá tudo Sim, bem, sabe por quê? Porque tem gente que vai gostar de mim, tem gente que vai gostar dela, e tem gente que E vai não tem gostar a ver da com a outra. nossa competência, tem a ver, principalmente nesse estilo. processo de mudança de hábito, se você não tiver um grau de afinidade comigo, não vou impactar a sua vida. Exato. Então, tem pessoas, por exemplo, que se identificam com a Ná e não se identificam comigo. Isso não tem a ver com a minha qualidade como profissional. E o mesmo vice-versa. ao E vão contrário. se identificar com E tem gente que não se outro. identifica com nenhuma das duas. E tá tudo bem. E tá tudo ótimo. E eu acho que isso vale aqui, né, deixar claro, e eu acho que essa veia do empreendedor é muito importante, que assim, tanto o Nutri, que é um empreendedor ali, né, ele tá autônomo, a concorrência a gente não pode ver como uma coisa ruim. Porque é na concorrência que a gente vai aprender aonde que a gente tem que... Opa, peraí. Olha a experiência que ele tá fazendo. Pô, mas eu não pensei nisso. Eu só entrego e tchau pra pessoa. Porque eu falo que o mais difícil é você ter um cliente. O mais difícil é você trazer o cliente. Primeira vez validar, né? Não, e uma coisa, quando você traz o cliente... Você fala assim, tá bom, tchau, próximo. Pô, mas você já parou pra pensar que esse cara aqui, ele pode... Um super multiplicador. Cliente, sem dúvida. Ser um cliente fiel, né? Ele pode repetir, e aí o trabalho de buscar o novo cliente diminui para você, porque esse outro você vai ter que... Eu falo que é igual, vai ter que dar uma piscadinha, paquerar, namorar, ficar, casar. É relacionamento. Exato. Então você fica nessa eterna. Sim. Então é muito melhor você trazer o cara, cuidar bem dele, fazer essa experiência... E, lógico, você olhar o que o mercado está acontecendo, mas não olhar ele como um vilão. A gente participa de grupos de outras marcas, outros empreendedores, e aí eu vejo muito isso. Mas o fulano faz isso. É meio que falando, não, gente, cadê a união? Cadê aquela coisa? Pô, porque a gente está falando, eu não estou falando da marca XPTO, eu estou falando do mercado saudável. Porque se o mercado falir, todo mundo morre. Exatamente E não isso. é só o Emiliano, é quantas vidas o Armazém Cerealista e o Grupo o Puro impacta na cadeia toda. Desde a menina que serve o café até o CEO. Olha quantas famílias vão ser impactadas. E aí eu vou trazer outra coisa. Isso quando a gente olha na cadeia direta e de forma indireta. Mas a gente não está nem olhando como comunidade, como nação. Porque, imagina, toda a cadeia do saudável desmoronando, o quanto que a gente perderia como desenvolvimento humano, como nação. Então, assim, qual que é o impacto final sobre isso, né? Desde econômico, social, ambiental. Então, tem muito mais coisa, né, que tá... Pra desbravar, né? Exatamente, que a gente precisa cuidar. E quando eu tava dando mentoria, me falaram, poxa, aí na segunda turma de mentoria tinham, acho que 6 ou 7 lojas de São Paulo participando, e lojas perto da gente. E pessoal, você vai ensinar a tua concorrente? Eu falei, tudo que eu souber eu vou passar. Tudo. E o que eu não sei, eu falo. Porque, primeiro de tudo, né? Tem tudo, né? Ninguém sabe tudo. E eu sou um amante do aprendizado e gosto de aprender todo dia. E se eu não souber, eu vou buscar o conhecimento para saber, para replicar para a equipe, para os mentorados e para todo mundo. E falando sobre concorrência, né? O que a gente percebeu? Que as pessoas acham que é de uma forma matemática. Quando eu passo conhecimento, eu perco conhecimento. E não é isso. E as pessoas falam assim, poxa, você vai ensinar o concorrente? Sim, vou ensinar o concorrente, porque ele melhorando, eu vou melhorar também. E a coisa mais louca, quando a gente pensa que é o Grupo Puro, ele nasceu da junção de 3 marcas, que é o Armazém Cerealista, o Armazém Fit Store e a Divina Terra, né? Que junto a gente criou o maior ecossistema, né? Então, com o Marcos Costa Curta, com o Lucas Quintela, né? E óbvio, a gente tem outros sócios também, mas inclusive a gente sentou no restaurante, no Puro Organic, que é o nosso restaurante lá que você esteve ontem,
E até a criatividade do nome Grupo Puro foi por conta disso, porque a gente ali super motivado e imagina, 3 concorrentes sentados na mesa pensando o que a gente pode fazer para desenvolver o mercado e a gente não ficar olhando para a fatia de pizza do tamanho que ela individualmente, né? E sim, o que a gente pode fazer para aumentar o número de pessoas. Era isso que é importante. E aí a gente pegou, olhou para a parede, lá estava escrito Puro Orgânico, e daí a gente falou, poxa, acho que nada mais intuitivo do que um grupo puro, pela pureza do propósito, né? Claro que tem a referência da gente estar sentado, né, em união, em unidade, para desenvolver algo que até então parecia uma loucura. Como que eu vou sentar com o meu concorrente para falar sobre fortalecimento? E assim, a coisa ela tem que ser muito natural, ela tem que ser aberta. E desde o começo a gente sempre foi muito aberto de, olha, essa daqui é a minha realidade, essa daqui são meus números, o que a gente pode fazer com isso para fortalecer o mercado. Então, tivemos resistência, porque existem choques culturais e isso vai acontecer. E qual que é o meu trabalho, né? Hoje, como CEO do Grupo Puro, eu passo o tempo inteiro pensando o que eu posso fazer e o que eu preciso fazer para ajudar a diminuir esses atritos e o que eu posso fazer para ajudar a cadeia como um todo a se desenvolver. Então, desde fortalecer o varejo, através de cursos, mentorias, conversar com a indústria para posicionar ele sobre erros e acerto, até mesmo correções de produtos. Poxa, olha, esse produto ele não está sendo bem aceito na ponta, porque a gente tem essa informação, né, na ponta. Falar, poxa, corrige ele, dá uma mudada para cá. Então, a gente ajuda a indústria. E o legal é que você acaba tendo 2 conceitos da ponta, do consumidor e dos nutris, né? Dos prescritores e do consumidor. Exatamente. E até isso que eu falo, poxa, qual que é a importância, né, dos profissionais de saúde? Assim, o nutricionista sempre foi a base, né, pro armazém. Não só por eu quase ter sido um nutricionista, foi minha segunda opção, né, de faculdade. Eu não tive coragem, eu falei já para elas hoje que eu não tive a coragem de vocês, tinha anatomia, e eu acho que eu não conseguiria passar mas por hoje é sintético, isso. Hoje é tudo sintético, mas é porque é uma determinação da vigilância. Não se pode mais usar cadáveres. Assim, agora é tudo sintético. Assim, então é tudo de plástico. Não tem cheiro, não tem nada. Mas eu falo que é ruim, né? Porque eu tenho certeza que na vida real não é daquele jeito. Mas pelo menos eu não ia desmaiar. Você sabe que a primeira vez que eu entrei no laboratório eu desmaiei. Nossa, eu faria isso. Não só pelo corpo em si, mas pelo cheiro. É um cheiro muito forte, né? Olha lá, o Emiliano já tá depressiva já. Mas assim, olha, eu tô passando meio mal. Alguém apagou a luz do estúdio? Não, mas tem os cursos EAD. Então você pode fazer EAD. E daqui a pouco vocês vão ter novidade nisso que eu tô... Exatamente. Né? Então, já fica aqui a dica para você que quer estudar. A FMU do Paulo Limão é um dos nossos patrocinadores aqui. E se você quiser fazer algum curso EAD, tem um link aqui embaixo. Você já pode se inscrever, que a equipe lá da FMU vai estar todo o apoio para vocês. E aproveitando e falando em cursos e tal, você vai fazer um webinário para os lojistas, né? Então vai estar o link aqui embaixo também para vocês. As duas convidadas super especiais. Poxa, que legal, hein? Quem são essas convidadas? São elas duas, a Nath e a Adri. E obrigado também por vocês terem topado fazer esse webinar, que é super importante a gente mostrar qual a relação e como que deve ser a relação entre loja e os profissionais de saúde. Acredite se quiser, tem muito profissional de saúde que não se relaciona com as lojas e muita loja que não se relaciona com os profissionais de saúde, principalmente os nutricionistas. E assim, é tão sinérgico e tão importante, né, que nem a gente viu, eu sempre falei para o sucesso de um paciente, a facilidade
Ainda mais né, hoje, da né? manutenção. Que a praticidade é o que as pessoas mais buscam. Mas olhando, parando e analisando, eu sou analista Aham. desse podcast. Parando e analisando as duas pontas, né? De um lado a gente tem o nutricionista, que ele foi ensinado, doutrinado ao longo da faculdade, dos cursos, enfim, a entender que a indústria é do mal. A indústria é quem traz a doença pro paciente. Você tem que comer comida de verdade. Temos aqui essa doutrina, né? E do outro lado, nós estamos na indústria. A indústria, na verdade, ela fala, poxa, eles não entendem que o shelf life depende do açúcar, depende que o alimento tem também não só a função de nutrir, mas um papel tecnológico dentro de cada produto. Sim. E por que não dar a mão e crescer junto, Sim. né? Eu acho que a indústria está sofrendo um processo muito bonito de se ver, de marcas, até mesmo marcas grandes, por exemplo, o McDonald's. Quando a gente imaginou que o McDonald's ia vender uma salada? Sim. Então eu Vender acho que maçã. E não ele tá só pensando também em surfar nesse mercado. Sim, porque ele sabe que se ele não se enquadrar de alguma forma, Ele vai perder mercado. ele vai ser excluído em algum momento. E é muito sobre essa filosofia não do ou, mas do e. Sim. Por que que você precisa só comer hambúrguer ou só comer salada? Aham. Por que não os dois? E a pessoa que fala assim, né? A indústria é malvadona, tudo bem, né? Desembale menos e descasque mais. É lindo na teoria. Mas eu não consigo andar com uma penca, né? E vou andando com a minha banana, descascando, ou outras. Claro, tem alimentos que são mais fáceis da gente colocar numa rotina, né? Mas outro dia eu tava viajando. Pra cima e pra baixo, pega Uber, pega ônibus, pega avião, vai em várias cidades, conversa com... E, poxa, preciso me alimentar, por que não recorrer à indústria que coloca tanta tecnologia dentro daquilo para dar praticidade e para muitas vezes conseguir dar o aporte nutricional que a gente precisa, porque, puxa, na teoria é tudo lindo. Ando com uma cozinha sim. completa. Não é verdade. E não, também a gente não tem dá. que entender que Mas tem também pessoa... tá dentro de casa e ficar desembalando. Não dá. Também não dá. É. Eu acho que a gente envolve, quando a gente fala sobre alimentação, a gente envolve vários relacionamentos dentro da comida. Tem pessoas, por exemplo, que quando vêm para o nosso consultório, detestam cozinha. Por quê? Sim. Às vezes elas tiveram experiências ruins. Exemplo, porque eu falo muito sobre crença, né? Às vezes não era um ambiente bom familiar, quando se dizia de comida. Às vezes era um ambiente que estar na cozinha era sinônimo de briga. Então isso cria uma crença Olha que legal ruim isso. sobre Legal não, né? Mas cozinha. interessante. Né? Então a gente precisa ir resgatando. E esse resgatar da alimentação é muito sobre fazer da alimentação, da cozinha, o seu próprio laboratório, né? No sentido de, não gosto de cenoura, vamos supor. Eu sempre falo pro paciente, mas você já testou as várias apresentações que a gente pode ter? Sim. Porque a cenoura crua, ela é de um sabor. A cenoura cozida é de outro. A assada é de outro. A refogada é de outra. Os temperinhos Purê. que você for usar, né? Muito Bolo. Enfim, existem N formas da gente preparar. Por que não se abrir a isso? Sim. Porque, na verdade, quando a gente fala sobre estilo de vida saudável, não é essa coisa que as pessoas pensam de precisa comer tal coisa. Não, na verdade, você se abre a um mar de possibilidades. Sim. Isso é muito legal. E você acabou falando que o grupo você juntou. E faz quanto tempo que existe o Grupo Puro? Faz bastante tempo. Hoje a gente tá em agosto. 8 meses. 8 meses. E aí você genial. consegue hoje metrificar o resultado que você gerou o impacto, né, para o mercado. Você fala assim, cara, eu acho que agora, lógico, 8 meses é super bebê, a gente tá... Mas assim, às vezes você acaba vendo recebendo os feedbacks das pessoas com essa mudança. E aí, já vou aproveitar... E qual é a perspectiva e a visão sua, e pode até falar em nome do Grupo Puro, em relação daqui para frente, como que vai ser esse mercado? Como que o mercado está se posicionando, né? A gente tem aí a entrada do
muito produto vegano, vegetariano crescendo Sim. absurdamente, o plant-based, assim, numa ascensão gigante. E aí eu queria saber dessa sua visão, né? E se puder falar um pouquinho como a sua da metrificação aí do grupo, tão bebezinho, né? Nem nasceu ainda. Não, Vai 9 meses, vai nascer. Tá nascendo. Eu acho que o principal do grupo é sobre o movimento. Mais do que o impacto direto, eu tenho alguns dados até sobre impacto direto, mas a hora que a gente olha sobre movimento de fazer até outros mercados a pensarem por que eu não fiz isso antes. E a gente sabe de gente do mercado mesmo que se questionou, falou, por que eu não fiz isso daqui antes? Mas precisa, acho que mais do que ter coragem de dar um passo, né, de dar um movimento, é a gente tirar a mochila do nosso ego, tirar a mochila do eu quero tudo para mim, a gente abandonar isso e falar assim, entender que nós somos instrumentos de algo maior e esse algo maior é o desenvolvimento do mercado. Então é um projeto de legado. O quanto que eu vou ser beneficiado com isso, quanto mais bem eu proporcionar ao mercado, às pessoas, isso volta indiscutível. De N formas, né? Exato, de N formas, né? Não estou falando que discurso bonito, Emiliano, você é uma ONG. Não, até porque eu acredito na força do capital para promoção disso tudo. Então, e é o que eu bato muito, as empresas elas têm que ser lucrativas, as lojas de produtos naturais elas têm que ser lucrativas, porque é só ela sendo lucrativa que tem a possibilidade de remunerar melhor um funcionário, de colocar melhorias na loja, de ampliar seu mix de produto, de fazer ampliação da loja, de montar uma segunda, uma terceira, uma quarta unidade. Exato, e o quanto que você vai devolvendo para isso. E por que eu falo que o lucro é importante? Pasmem, mas 95% dos lojistas, né, de produtos naturais ou têm dificuldade ou não sabem fazer gestão financeira de estoque, precificar produto. Eu acho que isso é um geral. Não é só não só do nosso mercado. Eu acho que é um geral. Porque a gente tem um nível de profissionalização muito baixa em vários setores. E por N fatores a gente tem esse problema de desconhecer sobre práticas de gestão. E então, quando a gente começou a Universidade Saudável, que é um dos braços que é o braço educacional do Grupo Puro, o que a gente percebeu? A maior parte das lojas elas têm dificuldade em gestão. Então, onde que a gente foca em aumentar a lucratividade das lojas? Com diversas técnicas de gestão. Então, eu tenho mentorado que tinha prejuízo de 8, 9 mil reais por mês. Em 2, 3 meses ele já está lucrando de forma positiva 9, 10 mil reais. Então, Nossa. De sair de quase fechar uma loja para montar a segunda unidade. Mentorados que, começaram com uma loja, já estão montando uma segunda unidade. Legal. Olha que impacto positivo. Vários e volta que... na crença da cultura, né? A cultura é batata. Exato. Porque se ele, como empresário, não acredita nessa cultura, vai propagando até o final, E né? vai, e muitas vezes até fechar o negócio. Então, assim, vários dados assim de aumento de faturamento de 30%, 40%, 50%. Fala, mas é bom isso? É ótimo. Excelente, fortalecendo o mercado. Fortalecendo o mercado, né? Então, a gente vem crescendo até num projeto que a gente chama de projeto de afiliados. Então, a gente tem o desenvolvimento de toda a nossa rede de franquias, né? A gente tem lojas próprias e tem franquias. E também como que eu dou acesso, né, de uma forma, claro que num nível que não consegue ser igual ao nível que a gente dá para nossa rede, mas como que eu posso dar um acesso para que outras lojas melhorem? E essas lojas melhorando é bom para o mercado todo. E assim, é até engraçado.
essas lojas, elas querem continuar conectadas conosco. E já tem gente virando bandeira, né, falando, poxa, eu quero fazer parte dessa rede. Fala, olha que coisa legal. E o propósito nem era esse. O propósito, sim, é de fomentar através, né, do aculturamento e do aumento de consciência. Legal. Então, Estudos ponto- mostram, né, que quando você vive em comunidade, você fortalece com o mesmo propósito e ambos crescem. Isso vale para, por exemplo, comunidades. Igual a galera do CrossFit, né? Por que Sim. que todo mundo, eles são muito conectados e tal? Por quê? Porque é o sentido de pertencimento, né? Você isso. tá ali a comunidade mesmo. E até no nosso grupo de mentoria, a gente tem, é o sentido de comunidade. Por que que as pessoas se transformam? Porque é o meio. Sim. São pessoas, o clichê, você é a média das 5 pessoas que andam com você. mas de fato É isso, Ah. né? E que, poxa, que demais. Parabéns, porque eu acho que em pouquíssimo tempo ter esse feedback. A gente tá falando de uma indústria milionária, né? Sim. Que é a indústria da saúde, bem-estar. É bilionária. Bilionária. É. Ter isso fortalece. E olha, daqui uns 5, 6 anos, né? Porque esse episódio vai ficar no... As pessoas vão falar, caraca, eles faziam... Olha quem começou tudo, né? Que legal. E aí vai falar, olha aqui, né? Ainda vai fazer como um TBT desse podcast aqui, com uma evolução. Já vamos colocar daqui 3 anos. Ótimo. TBT em 3 anos. Já vai poder ver e falar, caramba, a Sabe um gente outro era ponto muito... que eu queria que a gente falasse, gente, pra gente já ir finalizando? Não, mas espera aí, deixa ele falar do mercado. Eu quero que A gente nem começou. Não, o mercado, a sua projeção hoje, você trabalhando nessa indústria, qual que é a sua visão sobre o mercado, o futuro do mercado saudável, né? Sim, Lógico, tem o que a gente espera e o que vem acontecendo aí, você que está super envolvido. Ele vai continuar crescendo como ele já cresce. A questão é, ele ainda é muito pequeno. Mesmo sendo um mercado bilionário, ele é pequeno. Já tô pensando em abrir uma loja de produtos naturais agora, gente. Ele está me convencendo. Já convenceu. Uma pra indicar, hein? Na verdade, tem mais de uma, tem 3 para indicar. Se você, já tô pensando aqui, você tá me convencendo já. Já fez o pitch bom, hein? Mas eu acredito demais no nosso papel como varejista, né, como fomentador, como ponta final, né, do mercado. E eu sou apaixonado por varejo, né? Então é um pouco mais fácil. E o varejo, assim, até para você que está assistindo, fala, eu quero montar uma loja. Falo, tudo bem, mas primeiro a gente precisa ver, será que eu tenho perfil para isso? Porque eu, por exemplo, não tenho perfil para a área médica. Eu não conseguiria ver cortes e né, sangue. E é muito importante você Mas respeitar isso, essa exato. identidade. Porque às vezes, nessa cultura que a gente tem nas redes sociais do 5 passos para, 10 passos para... Eu você queria ter passado por isso quando eu fui começar. Você fica muito refém de seguir só aquele tipo de protocolo, só aquele tipo de rotina, só aqueles passos. Sim. E, na verdade, existe vários passos. E é muito importante você estar com essa identidade muito bem consolidada, porque assim você consegue não só crescer, mas entender que é um processo para sempre. Exato. Né? E um processo que a gente conversou ontem, que eu acho que faz muito sentido a gente trazer para cá, é essa questão de preço. Ontem a gente estava conversando e ele falou que isso é uma cultura que ele tem dentro dos armazéns e desse trabalho junto dos lojistas de não dar cupom de desconto. E eu queria que você explicasse um pouquinho o que está por trás desse pensamento. E já vou puxar o gancho pro mercado de forma geral, tanto a indústria, as lojas, o consumidor final, os profissionais de saúde. Chega num supermercado, qualquer supermercado, chega com a tua compra lá, fala, você tem desconto? Quero um desconto. Ah, só compro se tiver desconto. Um supermercado grande, um Carrefour, Pão de Açúcar, você Vai falar, minha senhora, pode deixar a sacola aí. Desculpa, não compreendo, não faz sentido. Não compreendo, não compreendo, não. E aí você fala,
E é a coisa mais comum que as lojas de produtos naturais escutam. Então, assim, o que eu vou falar assim, pode parecer até ofensivo, mas a gente é um mercado do descontinho, é quase que prostituído, mas ele é na cadeia inteira. Então, tudo que vem através de preço não gera valor. Então, Nossa, grava essa frase, bonita. Repete pra gente. Tudo que vem com preço não gera valor. Muito bom. Gravou já. Tá gravado. E qual que é o problema disso? Como que eu vou criar um relacionamento duradouro com base de preço? Não adianta. A hora que o meu vizinho colocar essa água... R$5 mais barato. Tchau. Tchau. Às vezes é 10 centavos mais barato, tchau. Tô dizendo que a gente não precisa ser competitivo, não é isso. E nem criar promoção. Promoção, ela tem que ser usada de forma estratégica. Não é assim, a loja inteira com 15% de desconto. Poxa, mas tua margem é de 10%. Então você tá perdendo 5% em todo e qualquer produto. E uma coisa, Emiliano, que você falou ontem, que eu falei, caramba, olha que interessante. Ele falou assim, ontem você perdeu, sinto te dizer. Perdeu um monte de coisa. Ontem ele falou assim, que tem lojistas que por essa cultura de cupom de desconto e tudo mais, que tinham lojistas que vendiam mais, mas estavam perdendo mais dinheiro. Porque tá trabalhando com margem negativa. Quanto mais você vende, mais você aumenta o seu rombo financeiro. Olha e as pessoas nem sabem. Né? E assim, aí cai na gestão de novo. Aí cai na gestão de novo, aí vem todo aquele trabalho que a gente já começou a fazer. E assim, qual que é o problema dos vouchers? A indústria, ela agora saiu distribuindo voucher para tudo quanto é. 30%, 15%, 20%. E utiliza os profissionais de saúde, principalmente o nutricionista, para fomentar isso. Só que qual que é o problema que isso está sendo construído? O que está sendo construído com isso? Fortalecendo a identidade de preço e não de valor. Ao invés da indústria estar trazendo o consumidor por conta dos benefícios da tecnologia, da qualidade do seu produto, está trazendo esse cliente através do preço. Sim. A hora que um profissional de saúde começa a liberar vouchers, olha, eu tenho aqui desconto. Qual que é a associação que o paciente está fazendo dele? O nutricionista não é um vendedor. A gente tem que lembrar isso, né? Mas tem vários que se promovem por conta de voucher. Exato. Fala, olha, faça uma consulta comigo, porque eu tenho uma lista de vouchers. Isso é ruim também. Isso é ruim. Quanto tempo vocês estudam? Né? Não só na época da faculdade, né? E, poxa, você está desvalorizando todo o trabalho que você tem, né, para ter se formado, para ter se tornado um profissional da saúde tão importante, em troca de dar descontos, vouchers de desconto. Então, toda essa cadeia, ela está associada. Aí o lojista fala, poxa, mas se... vem aqui, eu te dou desconto. Teus pacientes têm desconto. Não vou dizer que a gente não faça isso. Estrategicamente. A gente faz de forma estratégica. Eu não posso abrir isso, né, de forma ampla, porque senão eu perdi, acabou, fecha o negócio. E muito do porquê a gente faz é porque o mercado inteiro faz e minimamente a gente tem que ir combatendo isso. Então, como que a gente combate isso? Através da conscientização. Então, como que eu consigo conscientizar? Através do trabalho, né, educacional. Mas a hora que a cadeia inteira ela trabalha da mesma forma, é muito ruim. Aí eu faço sempre uma provocação. Vocês lembram do Groupon, Peixe Urbano, etc? Que faliu. É tão bom que... Exato. E assim, eu usei muito. Ainda era na época que eu era novinho, não tem dinheiro pra nada. Eu era nutri de um restaurante que usava Groupon. E o proprietário, ele falava... Isso aqui eu só dou prejuízo, a casa tá aberta e não sei o que lá. Tá lotado, ainda tá com prejuízo. Tá Os lotado, próprios clientes que pagavam preço cheio, esperavam esse cupom. Isso. E aí eles ficavam... E aí o cliente reclamava, mas quando eu venho aqui o prato é maior, porque agora no Groupon é menor. Né? Então era um caos. Então, assim, prejuízo terrível. É um prejuízo terrível, porque não está sendo gerado valor. Está sendo
dado uma experiência Mas só. eu usei, posso dizer que Não, eu usei muito. Foi em vários restaurantes. Só que qual o problema? Eu vou te perguntar, talvez você seja a única pessoa que vai falar o contrário da maioria que já me respondeu. Qual desses restaurantes que você usou Groupon que você continua cliente até hoje? Nenhum. Eu não lembro nem o nome. Nenhum. Então, assim, poxa, pro profissional de saúde que tá ouvindo a gente, será que você quer se associar, você quer ser lembrada, né, ou lembrado como profissional do cupom? Então, Sim. ou Querendo, então eu acho quem que faz isso- a transformação Mas E na eu minha acho vida. que Eu vou dar isso falando sobre serviço, acaba sendo um pouquinho pior quando a gente fala de serviço, porque o nutricionista e o profissional da área da saúde, ele precisa estar com a identidade do que ele entrega muito bem consolidado. Sim, Porque serviço e produto, querendo ou não, tem essa parte distinta sobre percepção de valor. sim. Porque, por exemplo, vamos dizer, essa caneca vale R$ 50. Mas eu estou só te servindo essa caneca e eu cobro, por exemplo, R$ 50. Então, a percepção é diferente. Sim, Então, é muito importante que os profissionais da área da saúde tenham plena convicção do que ele entrega e do que ele modifica. Porque aí ele para de viver esse ciclo vicioso do para fidelizar, eu preciso dar desconto. exato. E aí, se você tiver um cliente que só tá com você porque você deu desconto, ele não é teu cliente. E o pior, ele é cliente do seu propaga essa desconto. Não, informação. ele vai ficar viciado no desconto, né? E a hora que você for falar, exemplo, vou Black aumentar Friday, o preço. né? Exemplo, Black Friday. Todo mundo fica esperando para comprar mais barato. Então, ele fica viciado em só Sim. comprar barato. Mas, voltando, eu queria... será que essa culpa aí... a gente não tem que achar um culpado. Não é das marcas no qual... Porque, por exemplo, você representa várias marcas, né? A loja em si. E, às vezes, a marca, ela chega pro varejista... E eu falo isso porque hoje a gente tem o nosso blend de fibras... E a gente está entrando no mercado do varejo e eu vejo que o mercado do varejo é um mercado prostituído, Sim. difícil de entrar. E assim, quem pagar mais leva. No sentido, tem algumas redes, por exemplo, que você precisa dar um fee para estar ali. É, normal. Mais um fee de marketing. Mais um lote grátis. Aí eu falei, e qual é a parte que a marca vai ganhar dinheiro, né? Mas vocês não são consolidados. Porque esse é o jogo do mercado, porque os grandes fazem isso, e aí replicou a cadeia, né? E aí eu vejo o que acontece. A marca, ela acaba falando, então eu vou dar para o desconto, por exemplo, esse profissional, porque aí eu consigo, né, ter um pouquinho de margem, converter. Então, eu acho que é um processo educacional que foi, tá fazendo, então vamos replicar. É igual o manga com leite. Vamos tomar, não toma porque faz mal. Porque você vai morrer. Vai morrer. E aí ninguém sabe por quê e fica todo mundo replicando. E eu acho que o varejo acabou meio acontecendo isso. Por exemplo, o armazém falou que não dá como, mas aquele lá dá. Não, mas aquele lá dá, então vamos dar também. E o cara às vezes nem sabe por que ele tá fazendo e nem tá oferecendo, mas vamos porque tá todo mundo fazendo. E é mais ou menos isso, é um efeito manada. Porque a gente vê indústrias que antes não faziam se obrigando a fazer, porque todas estão fazendo. Vai perder o mercado. Senão, estou de fora. E acha que vai perder o mercado. No curto prazo vai mesmo, porque o cliente está indo para lá, mas vai perder no futuro, porque não é repetidor. Não, porque você não está gerando valor, e é o valor que vai fazer com que você seja cliente fiel da marca. Tenta comprar um Apple, um computador. Entra no site da Apple. E procura o voucher pra você ver. Você chora. Lágrimas escorrem. Um voucher. Não tem voucher. Não tem. Por sinal, tem fila pra comprar agora do Tem 15. tem fila. E assim, poxa, será que tá muito errado a gente olhar para uma das empresas mais valiosas do mundo, trilionária, de criação de valor? E assim, voltando até sobre... Eu já vou responder a tua pergunta. Sim. Mas voltando, por exemplo, para o profissional, a prestação de serviço, é muito difícil, é mais fácil você medir produto, né, comparar produto com produto, mas entre profissionais. Só que o preço é um dos fatores que vai determinar a percepção de valor daquele
profissional. E o cérebro humano, ele funciona dessa forma. Não adianta, a gente associa algo mais caro a algo de melhor qualidade e algo barato, algo de menor qualidade. Aí eu faço até um desafio. Porque uma coisa é o nutricionista, vai me passar um protocolo. O pior que pode acontecer é passar algo que eu não vou seguir ou que não vai funcionar tanto, mas ela não sente a dor imediata. Imagina um dentista, tô com dor de dente. Aí você fala assim, alguém chega e fala, tem esse dentista aqui, ele é bom, ele cobra R$1.000 para fazer, sei lá, uma obturação. Aí você anda na rua, daí você vê uma placa, dentista, obturação, só hoje, R$50. Você tem coragem? Será que eu vou sobreviver? Será que eu vou? Qual que vai ser o nível de higiene? Será que ele vai ter cuidado? Será que eu vou sentir dor? Então, quando a gente faz esse tipo de associação, a gente pensa, será que isso é bom? Então, olhando para o mercado, voltando na sua pergunta, a gente não sabe quem que começou com voucher. Quem veio antes, o ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha, a gente nunca vai conseguir saber. O que a gente pode tentar fazer é frear isso daqui. Mas isso aqui ele já está numa velocidade assustadora. Ou cai todo mundo, e aí tem que haver vai haver um ponto de ruptura, só que talvez seja tarde demais para muitas pessoas, ou a gente dá esse ponto de ruptura antes de todo mundo cair. E parte do meu trabalho é exatamente aculturar sobre isso e de tentar criar esse ponto de ruptura antes que todo o mercado, toda a cadeia acaba perecendo. Sobre o varejo, os grandes varejistas, né, os supermercados, eles têm diversas linhas de... Todos. Não, o farmacêutico também é assim, né? Também. Quando a gente olha, agora trazendo um pouco das dores do varejo, mas de um olhar bem de gestão. A composição de custos é assustadora. E parte e aí a gente tem diversas questões tributárias. Então, por exemplo, o supermercado, todo mundo fala, o supermercado põe margem pequena, põe só 30% de markup. Ele até coloca, só que o ganho financeiro dele sobre a venda daquele produto para conseguir pagar toda aquela composição de custos que ele tem, está através de outras verbas. Então, ele vai através de verba de aniversário, verba de trade, verba de rebate, verba de propaganda, etc. Também, não, tem vários, né? Quando a gente tentou entrar nesse mercado, um grande varejista, o grande lucro dele acaba acontecendo no final do ano. Sim. Mas por quê? Porque como esses lotes gratuitos que ele vai receber, vou dar um exemplo de cerveja, Ambev. Esse lote ele vai dar para essa rede varejista um lote gratuito. Bonificado. Gratuito não, né? Bonificado, porque ele bateu a meta lá de compras o ano inteiro. E aí o que vai acontecer? Quando esse varejista põe lá, dezembro é o maior... É o mês que mais vende o mês supermercado. Que mais vende. Eles chegam a dobrar a venda. Por quê? Só que aquele lote, lembra aquele lote que ele bonificou? Ele vai jogar ali. E aí, a gente conversando, ele falou, todo o meu lucro, né, o ganho, aconteceu ali. Ele falou, então valeu a pena fazer a margem pequena durante o ano, porque aqui eu já fiz, né? E aí ele explicou o porquê, né, que tem essa... Eu acredito que nas lojas... E é isso, né? Porque eles têm que sobreviver de alguma maneira. Tem, se não fecha. Não tem como. E mesmo fazendo tudo isso... assim, tem realmente muita indústria que fala, não consegue entender, poxa, mas você vai dobrar o preço de um produto. As pessoas acham que, por exemplo, se eu compro por 1 e vendo por 2, que eu tô ganhando o dobro, que eu tô ganhando 1. Lá que não. Mas desse 1, me sobra 10 centavos, né? Então, assim, é muito louco, né? A hora que a gente olha para isso, a gente fala... não é uma realidade de todos os produtos, né? Mas dentro do produto industrializado, ele vai funcionar dessa forma na sua grande maioria.
E aí o que acontece? A gente não tem margem para erro. Por isso que o varejo não é lugar para amador. Por isso que o varejo ele é local de gestão. Então, se a gente tem qualquer erro, o que acontece? Errei, perdi a mão, comprei demais, contratei errado, teu lucro já foi inteiro consumido. Aí você trabalha 2, 3 meses para ir pagando contas, né? Então, o varejo ele tem um papel muito importante, que é a ponta final, mas ele é carregado de muito custo, porque basicamente é o custo dos produtos vendidos, que é o que a gente chama, que é o CMV, custo com pessoas, custo com ocupação. Por exemplo, as lojas do armazém, a gente está em regiões nobres, né? Por exemplo, aqui Que o metro quadrado é caro. que o metro quadrado é caro, né? Então não adianta. Isso tudo, legal, para trazer conveniência para quem está próximo, etc. Mas tem um preço isso. Custo, exatamente. Tem um custo nisso que está embutido em toda essa parte, vai estar embutido direto nos produtos. E só deixar aqui, isso não quer dizer que a gente é contra os cupons, né? Para não dar a entender, né? Para o pessoal que está assistindo. Não, a gente odeia os cupons. Não, os cupons são excelentes, mas... Eu odeio sim. Eu odeio. Eu odeio muito. Eu odeio Mentira. Não é assim, eu odeio muito. Mas, eu odeio da forma mal como utilizada. Por exemplo, às vezes usar de uma forma estratégica, né? Você é um cliente repetidor, né? E depois de X tempo você vai ganhar alguma coisa assim, não sei, um exemplo. É que, por exemplo, isso a gente nem chama de cupom. Isso a gente chama de programa de fidelidade. Isso é muito legal. Isso é construção de relação. Isso é construção de relacionamento, né? Então, nada mais justo também acho da que gente beneficiar quem é próximo a nós. O processo de escolha, porque já está tão bem consolidada essa recompra que você só está bonificando essa atitude do cara. Exato. Não está incentivando, é diferente. E assim, chega ele está, por exemplo, ele está comprando no armazém que ele confia na curadoria de produtos, a gente é perto da casa dele, então é conveniente, né? Poxa, tem uma experiência positiva, então ele entra por conta disso. E aí ele se torna frequente e ele fala, poxa, por que eu vou... e aí aparece uma outra loja com boa curadoria, com bom atendimento, etc., o que vai acontecer? Opa, eu tenho dois competidores. Legal. Aí a gente está trabalhando com a régua lá em cima. E aí o programa de fidelidade ele faz todo sentido para você estimular o relacionamento de quem já te valoriza. Né? Porque assim, ele não está lá por conta do preço, ele está lá por conta de toda a valorização que foi criada. A famosa comunidade. Exato. É criar a comunidade. E aproveitando, falando em cupom, a gente queria te dar um presente, que é um cupom de desconto. A gente queria presentear você com o nosso Blend. Não tem um cupom aqui, tá? Só pra fique tranquila. Ótimo. Um presente pra você. É o produto. Toda pessoa que vem no nosso podcast... Obrigado. Ele recebe toda uma experiência. Então aí a gente colocou uma caneca do podcast para você lembrar sempre da gente. E o nosso blend de fibras, que lindo, que foi desenvolvido por nós. O blend de fibras, ele possui 3 tipos de fibras, que é o psyllium, inulina e foz. Só que são microcápsulas de psyllium. E com isso faz com que ele tenha ele seja bem solúvel. Tanto em água. A Adri me explicou ontem, eu achei muito legal. E para você que é nosso ouvinte, a gente tem aqui embaixo o link para você. A gente tem toda a explicação bonitinha. Você também pode encontrar em algumas lojas de produtos naturais. Em breve, vou fazer ao vivo agora. Em breve, no Armazém Cerealista, você vai poder consumir o nosso blend de fibra. Eu porque vou falar, a gente sabe... Luiz, Camila, agora vocês têm que colocar. Porque a gente sabe que é muito importante a gente cuidar da nossa microbiota, principalmente intestinal. Com isso a gente tem maior produção de serotonina, dopamina, e eu sempre falo que não adianta ter uma mente forte num corpo fraco, nem um corpo fraco numa mente forte. A gente tem que andar em conjunto. E também, aproveitando esse momento, o pessoal, a gente quer saber aonde que a gente encontra o Grupo Puro, o Armazém, aonde... Com todas essa... Porque o nosso podcast, se a gente pudesse, a gente ficaria aqui horas e horas
falando. Eu ficaria. Eu até olhei no relógio ali, eu já assustei com a quantidade de tempo que a gente tá aqui. Então, Mas, onde a gente pode te encontrar? nas redes sociais, acho que é o lugar mais fácil. Que agora ele não está mais low profile. Não sou low profile, inclusive o Matheus está aqui, ele brigaria comigo se eu me tornasse low profile de novo. Rede social no Instagram, Emiliano Amaral _ tem Emiliano Amaral também no LinkedIn, quem preferir o LinkedIn. O Grupo Puro, @grupo.puro. Não errei não, né? Acertei, obrigado. E ali já dá. E ali já tem as lojas. Tem do Armazém, _ Cerealista. Não, são vários endereços. Do Grupo Puro são vários endereços, porque são 3 redes. Que legal. Né? Que tem a Divina Terra, tem o Armazém Fit Story, tem o Armazém Cerealista também. A nível Brasil, o Divina também é Brasil, também. né? A gente está presente em 22 estados. Uau. Bastante. E eu queria que você deixasse uma frase aí, o que você espera aí do mercado, a transformação aí que você tá, que é linda, Obrigado. incrível. Ficamos muito felizes, né, Dri? Foi enriquecedor e com certeza tiraremos vários insights dessa indústria e vou começar a amar o varejo sem cupom. Varejo sem cupom, profissionais da saúde sem cupom, por favor. Indústria sem cupom, vocês estão matando os seus produtos que são tão bons. É que nem eu falei, a indústria brasileira é uma indústria muito boa, ela tem se desenvolvido muito e não merece viver à base de cupom. Se eu puder deixar, talvez não seja nenhuma frase, uma mensagem final. Contamine alguém de forma positiva para que essa pessoa ela possa passar isso adiante. Então, eu me coloco como uma pequena peça dentro de uma engrenagem gigantesca. Não quero ser o salvador da pátria, estou longe disso. Na verdade, só existiu um na vida inteira. Mas se cada um puder fazer que seja uma pequena parte para contribuir no desenvolvimento, então desde falar com um profissional de saúde, desde ajudar a sua comunidade, desde estimular boas práticas. Fica então essa mensagem pra gente crescer. Emiliano, muito obrigada. Obrigado a vocês. Te espero aí no webinário, né, galerinha? Esperamos vocês no webinário. Né? E pra quem aí gostou do episódio de hoje, comenta, compartilha com as pessoas que você acha que tem aí uma sinergia com o nosso conteúdo. E nós vamos ficando por aqui. Semana que vem teremos mais um episódio. E é isso, né, Ná? Um beijo, até mais. Não esquece de se inscrever e nos seguir nas redes sociais. Faltou, hein? Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. O meu é Nathalie Loyola. E o meu @é Loyola com Y.Adriana. Espero vocês lá. Vamos construir essa comunidade de um estilo de vida #SemDietas. Valeu!